Olá, futuras cientistas. Eu sou a professora Andresa Carolina Carneiro Tomás e vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência na engenharia mecânica. Eu sou doutora em engenharia mecânica, tenho mestrado e doutorado pela UFPE, Recife. Atualmente eu sou docente do Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife. Eu tenho 41 anos, sou casada, mãe de 2 meninas, um adolescente, assim como vocês, 16 anos, e uma garotinha de 6 anos. Tenho um cachorro e sou pernambucana, daquelas bem bairrista, tá? Então vai ser um prazer compartilhar com vocês a minha experiência profissional e falar um pouquinho da minha história. Então, coloquei aqui para vocês um pouquinho da minha trajetória profissional. Então, tudo começou, quando eu nasci, em 1983, faz um tempinho, e eu cheguei ao mundo onde eu tive como principais, primeiros influenciadores os meus pais. Eu sou de uma família humilde, de Recife, uma família de bastante mulheres. Eu tenho 7 tias, então fui influenciada por todas elas, com certeza. Todas mulheres muito fortes. E aí eu comecei a minha carreira com os meus estudos em escola pública. Então, eu sou uma mulher de comunidade, conhecida como favela, hoje é comunidade, e eu estudei sempre em escola pública. Então, chegou a hora da minha decisão profissional. E na minha época, e hoje também, algumas decisões a gente já consegue tomar no ensino médio. Então, eu tinha essa opção também, na minha época, de entrar no ensino médio, que era a opção já de escolher uma profissão. E fui influenciada pela minha mãe a cursar o ensino chamado magistério, que era como se fosse um curso técnico, onde você poderia ser professora da educação infantil, de crianças. E assim eu fiz, não achava que era o meu mundo, aquela atmosfera não era para mim, mas eu segui a influência da minha mãe, que dentro da limitação dela, ela acreditava que era uma forma de eu ter uma independência financeira. Então, eu poderia já trabalhar em escolinhas de criança, e ter uma renda e ter uma certa independência. Então, eu cursei o magistério, mas nesse meio do caminho, durante o meu curso do ensino médio, o destino foi me levando para a mecânica, e eu fui convidada, fui apresentada por um primo meu, fui apresentada ao Senai. E no Senai eu tinha a opção de escolher algumas profissões, alguns cursos, na verdade, chamavam cursos de mecânico menor aprendiz, e eu cursei mecânico de refrigeração. Isso foi em 1988, e era concomitante com o ensino médio, então era necessário, era obrigatório você estudar no Senai durante o dia inteiro, e estar matriculada no ensino médio teria que ser à noite. Então, eu bem novinha, com 15 anos, isso foi no 2º ano do ensino médio, eu estava no Senai e cursando magistério também. Dentro desse mundo do Senai, da mecânica, a refrigeração também faz parte da mecânica, eu gostei e quis me aprofundar. E quando eu terminei o meu 2º grau, que na época chamava assim, hoje é ensino médio, eu quis aprofundar porque o Senai ele oferecia um certificado de mecânico, era chamado de mecânico, e aí mecânico, precisa evoluir para um técnico, e assim eu fiz. Eu fiz o concurso, na época não era IFP, era Cefet Pernambuco, e cursei um curso técnico em refrigeração. Então, eu aperfeiçoei a parte prática que eu já tinha no Senai e fui para a minha parte teórica, técnica lá no curso de refrigeração. Bom, nesse caminho, dentro de um mundo muito maior, eu fui influenciada por muitas pessoas, por muitos amigos, o pessoal do Cefet na época, naquele clima de fazer vestibular.
E eu também queria fazer vestibular. Então, dentro daquela atmosfera da mecânica, eu me encontrei, né, e a oportunidade que eu tive de conhecer, né, de entender, eu escolhi fazer engenharia mecânica, que era onde abraçava a refrigeração. Algumas influências, né, principalmente de professor, né, tinha uma professora que ela enxergou muita aptidão até para a área acadêmica. Então, ela disse meu futuro, né? Ela disse que eu deveria, né, entrar na universidade, fazer iniciação científica, fazer mestrado, doutorado e voltar para o Instituto Federal para ser professora. Então, lá no ano 2000, ela falou isso e minha história foi exatamente como ela falou. Então, vamos seguir, né? Em 2001, eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco para cursar engenharia mecânica. Então, foi uma sequência, né? Então, eu fazia curso técnico e também fazia o curso de engenharia mecânica ao mesmo tempo. Eu já estava acostumada com aquele dia longo, né? Dos 3 turnos, fazendo muita coisa. E na universidade, né? Foi bem difícil, né? Por quê? Primeiro porque eu tinha uma base bem fraquinha do ensino médio. Então, por vários motivos, né? De escola pública, tinha várias carências, e um curso do ensino médio de magistério, que na época o magistério ele só tinha física, matemática e química no primeiro ano. Segundo e terceiro, eles não falavam do conteúdo do ensino médio, e sim das didáticas. Então, era como ensinar matemática para criança, a didática da matemática, a didática da língua portuguesa, a didática. Então, a gente não tinha essa parte, então foi bem difícil para mim, né? Primeiro, nivelar para passar no vestibular, e segundo, acompanhar, que foi a parte mais difícil na universidade. Mas, né, eu precisava acompanhar, precisava recuperar e seguir junto com os outros estudantes, porque eu já estava ali, né? Então, assim, eu tinha essa consciência, porque na época eu não tinha cota, não existia cota. Então, eu estava num lugar que, para a época, não era meu, então eram só pessoas de escolas particulares, então, com uma condição social e econômica muito boa. E na minha cabeça, eu já estava ali e não podia desistir, então eu não tinha o direito de desistir. Eu estava num lugar que já não era meu e eu não poderia sair dali sem meu diploma. Eu precisaria ser resistente, e assim eu fiz, né? Muitas dificuldades, né? As questões financeiras pesaram, mas o básico, eu tinha, e minha família conseguiu não precisar de mim, né, financeiramente nesse período, e me suprir de coisas básicas. Mas, né, nesse período eu precisava de uma fonte de renda, né? Precisava comer, precisava de material, precisava pagar xerox, e aí eu fui procurar formas de fazer isso, e foi quando eu percebi a oportunidade das iniciações científicas, das pesquisas. Então, devido à questão financeira, eu procurei pesquisa pela bolsa e me encontrei na pesquisa. Então, eu comecei pesquisando sobre a área de usinagem, que é uma área da mecânica, e passei depois a maior parte do tempo pesquisando na área de refrigeração, que é uma área que eu já tinha domínio, porque eu tinha o curso técnico, tinha a prática e tinha a teoria, né? Então, foi bem tranquilo para mim, consegui contribuir bastante com as pesquisas, porque eu já tinha essa bagagem aí profissional. E em 2005, eu comecei a estagiar. Então, eu estagiei na área de projetos de climatização, comecei a dar meus primeiros passos na área profissional. Estagiei em obras também, acompanhamento de obras, projetos de engenharia, manutenção. E não estava muito satisfeita, né? Eu achava que eu poderia dar mais, e o estágio foi um teste para mim. Em 2006 eu me formei em engenharia mecânica e também me casei, né? No primeiro casamento.
bem jovenzinha mesmo. Mas eu queria continuar a pesquisa e me inscrevi no mestrado em seguida, em 2007, assim que eu me formei, no finalzinho de 2006, e fui aprovada no mestrado na UFPE. E minha vida é tão intensa, né, que eu também decidi, tá? Foi uma decisão, ter filho no ano de 2007, no ano que eu estava cursando as cadeiras teóricas, né? No meu planejamento, eu passaria um ano grávida, cursando as disciplinas teóricas, e o ano seguinte eu faria os trabalhos, né, desenvolver os trabalhos do mestrado. E assim eu fiz, né? Não é fácil como a gente fala, é muito difícil, né? A maternidade, ela exige muito da mulher. Então, em 2007, eu estava grávida, cursando as disciplinas teóricas como eu planejei. E em 2008, a minha filha nasceu, bem no início do ano, em janeiro. E eu passei um ano inteiro desenvolvendo um trabalho experimental. Então, era lá com ela, com bercinho, uma rede de apoio gigantesca, né? Para poder eu conseguir defender, né? Ter os resultados, fazer experimento e defender o meu doutorado, o meu mestrado. Defendi o meu mestrado no finalzinho de 2008 e surgiu aí, né, a oportunidade de continuar com o doutorado, né? E claro, né, com bolsa, né? Porque se a gente não tiver bolsa, a gente sai, para de pesquisar e vai trabalhar, né? Então, eu consegui a bolsa e segui na mesma linha de pesquisa e fui para o meu doutorado, tá? E também esse ano de 2009 foi um ano muito intenso para mim, porque além de defender o mestrado, foi em janeiro a minha defesa do mestrado, eu fui aprovada no doutorado, então foi uma entrega de documentos, sabe, já rápido para poder dar tempo de fazer a matrícula no doutorado. E também, durante o meu doutorado, no meio para o final de 2009, eu fiz um concurso de professor temporário, né, professor substituto do IFPE, um contrato de 2 anos e fui aprovada. Então, foi aí, né, que eu comecei de verdade a docência. Antes eu já tinha algumas experiências, né, o magistério, né, que eu achei que tinha me atrapalhado no meu ensino médio, contribuiu com a minha escolha profissional, né, de ser professora. Então, tudo que você estuda vai contribuir, nada é perda de tempo, tá? E tá tudo bem desistir, voltar, tudo é aprendizagem. Então, me ajudou. O meu doutorado e o meu mestrado também me permitiam experiência na docência, então eu tinha cadeira de docência, e o meu doutorado, minha bolsa era uma bolsa chamada de Reúne, que era uma bolsa com o objetivo de incentivar a docência, e assim eu fiz. Eu ganhei uma experiência bem legal na docência durante o meu doutorado. Então, eu, assim, né, segui nos meus estudos. Em 2012, eu passei no concurso de professora efetiva e assumi, né, o meu cargo, né, agora como professora efetiva do IFPE. E também em 2012 eu consegui defender o meu doutorado. Então, eu estava lá doutora, né? Eu queria muito ser doutora antes dos 30 anos, não sei porquê. Depois a gente vê que isso é coisa da cabeça que a gente cria, metas assim que não faz sentido, mas como tudo meu era muito intenso e muito rápido, não poderia ser diferente, então em 2012 eu era doutora. Comecei a pesquisar, orientar, né, dos meus próprios alunos, então aproveitei bastante aquela energia da defesa. Em 2015 eu entrei na gestão, né, tive a experiência na gestão do serviço público, o que é um desafio dos maiores para mim, né? Gerir, todo mundo tem que ter essa experiência de fazer gestão. E engenheiro faz gestão, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da engenharia mecânica e não tem como não ser engenheiro sem ser gestor. Então, exerci essa minha competência, fui coordenadora do curso técnico em mecânica do IFPE
Fui chefe de departamento, que é um cargo acima da coordenação. Passei um tempo e parei para ficar com a minha bebezinha, né? Em 2017 ela nasceu do meu segundo casamento, então durante essa trajetória também houve uma separação necessária e importante para minha evolução e minha liberdade. E me casei novamente e tive a minha filhinha, né, que é a pretinha Maria Rita. A branquinha é Giovana e a pretinha Maria Rita. Em 2022 eu finalizei a gestão da mecânica, né, da coordenação da mecânica, e fiquei sem atuar na gestão. Houve a pandemia, né, então todo mundo teve que parar, né, então a gente deu muitos passos para trás, outros para frente, e em 2021 para 2022 eu orientei 4 meninas num projeto chamado Power for Girls, que é um projeto que incentiva, empodera as meninas. E a gente desenvolveu uma ideia e apresentou essa ideia num evento em Brasília em 2022. Então, foi uma construção muito legal até a gente apresentar esse projeto e uma imersão no final de semana em Brasília, com a participação da embaixada e também o patrocínio. E nessa imersão eu já tinha esse desejo, né, de empoderar, inspirar. Eu fui assim, foi uma injeção de ânimo porque eu precisava agir, né? Eu tinha todo aquele sonho e o Power for Girls fez assim, vai, né? Tu precisa fazer alguma coisa para incentivar mais meninas e diminuir aí essa desigualdade na tua área, né? Porque assim, durante toda a carreira profissional, somente na engenharia mecânica, é uma área que quase não tem mulheres, né? Tem poucas mulheres. Na minha turma só se formaram 2 mulheres. Então, só entraram 2 mulheres. E que bom, né? 100% das mulheres que entraram se formaram. Então, as mulheres, elas vão até o fim. Então, a gente precisa mostrar para as mulheres, né, que a engenharia, né, que os cursos de ciência e tecnologia são também para elas. E a gente se encontra, a gente acha, né, onde a gente se encaixa na engenharia mecânica. Vou mostrar para vocês que tem para todo mundo dentro da engenharia mecânica. Então, em 2023, com aquela energia do Power for Girls, eu escrevi um projeto chamado Mulheres na Mecânica Promovendo Seu Acesso. Então, eu convidei uma amiga, a professora Andréia, que me ajudou na escrita, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho com outras servidoras, né, que apoiam, e estudantes extensionistas. Então, é um projeto que a gente traz meninas de escolas públicas, apresentam a área da mecânica, e a gente não quer que elas sejam engenheiras mecânicas, né? Se elas forem ótimo. Mas a gente quer mostrar que existe uma área linda, que é uma profissão que é para mulher e que elas, se quiserem, podem ser engenheiras mecânicas. Então, é esse o principal objetivo do projeto, tá? Bom, em 2023 eu assumi um cargo de novo, de gestão, um cargo alto, um cargo de diretora, e eu fui diretora de pesquisa por quase o ano inteiro de 2023. Então, acredito que contribui bastante e por questões políticas eu precisei sair né, continuei as minhas atividades de ensino, pesquisa e extensão. E agora, né, em 2024, estamos aqui no Futuras Cientistas, uma experiência maravilhosa com meninas futuras cientistas brilhantes, tá? Então foi muito legal participar desse programa, inspirar as meninas e desenvolver um trabalho muito legal. Né, coloquei aí, né, para 2024, o céu é o limite, né? Porque lugar de mulher é onde ela quiser e onde eu quiser estar em 2024, eu vou estar, tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, o que é que eu faço, né? Eu atuo na área de pesquisa de torres de resfriamento, trocadores de calor, já desenvolvi um trabalho de suspensão de um motor, de um automóvel, simulação
biodiesel, motor, sistema de refrigeração, projeto de um carro elétrico, Power for Girls, o projeto de extensão Mulheres na Mecânica e um projeto de pesquisa chamado Recamo, que é um projeto que veio do Power for Girls, que se chama Reciclagem de Cavaco para Mobilidade, onde a gente está estudando o aproveitamento de resíduo metálico do processo de usinagem para produzir peças para mobilidade, para ajudar as pessoas na pesquisa. Então, seria pesquisa e extensão também, tá? Então, é isso que eu tenho feito ao longo da minha vida profissional. E vamos falar de engenharia mecânica, né? Porque que é tão legal, né? Porque eu gosto tanto, né? Então, o que é que a gente vê em engenharia mecânica? Então, eu vou falar para vocês sobre a engenharia mecânica e as suas áreas. Então, existem várias áreas na mecânica. A mecânica está em tudo que você vê e que você não vê, tá? Então, tudo na mecânica começa com projeto. Então, tem uma área que as pessoas projetam, desenham, analisam, estudam sobre tudo, né? Relacionados a um desenho, uma simulação. Então, é uma ideia. Então, a ideia gera um projeto. Então, tem engenheiros mecânicos que desenham, que fazem projetos. Então, imaginem que vocês, né, precisam... Imaginem a cadeira que vocês estão sentadas aí me assistindo. Então, essa cadeira ela foi desenhada, ela foi planejada, né, para ser ergonômica, para sustentar vocês, para ser confortável. Né? Então, ela precisou ser desenhada, tá bom? Para ser bonita, né? Tem alguns que estão na cadeira muito bonita. Para ser cara, para ser barato. Então, existiu um projeto, um planejamento. Essa cadeira precisa de algumas medidas, precisa ter um nível de qualidade, precisa estar dentro dos padrões. Então, é uma outra área da mecânica chamada metrologia e qualidade, que a gente estuda tudo relacionado às medidas, né, aos padrões, e a gente encontra isso, né, em tudo que a gente mede. Então, a gente tem uma área da mecânica relacionada só à qualidade. E qualidade está relacionada a padrões, a medições e o que a gente chama de metrologia, tá? Então, tenho lá minha cadeira, projetei ela, está lá na medida, dentro dos parâmetros, dentro da norma. Agora eu vou produzir. Mas para produzir, eu preciso entender que tipo de material eu quero que a minha cadeira tenha, né? Então, a área da mecânica que é bem ligada à química, que é a ciência e propriedade dos materiais. Então, eu preciso saber que tipo de material vai ter maior ou menor resistência, maior ou menor preço, durabilidade. O que é que eu vou fazer com essa cadeira, né? Se é uma cadeira de escola, geralmente o que é que os meninos fazem? Que não é para fazer, né? Ficam balançando, né? Então, é para ela quebrar? Não, né? É para também balançar? Não. Né? Então, assim, o material que compõe a cadeira, ele precisa ser estudado e essa área de ciência dos materiais é responsável por isso. Então, tem engenheiro só para isso, está bem ligado à química. Então, a mecânica computacional. Então, o que é que eu faço? Antes de produzir a cadeira, eu vou colocar ela no simulador computacional, tem vários tipos. Tem alguns exemplos aí, um comercialzinho, merchan, não ganho nada, viu? Nem do SolidWorks, nem do ANSYS, mas são exemplos de programas, né, onde a gente desenha aquele produto, aquela peça, a cadeira que tem um parafuso, uma válvula. Então, o que é que a gente faz? A gente simula esforços. Então, uma pessoa de 100 quilos sentar na cadeira, uma pessoa balançar a cadeira, tá? Então, tudo isso eu vou simular e vou verificar se aquela cadeira vai resistir, né? Se ela vai ser segura, se ela vai estar dentro do que eu projetei. Tem gente só para simular, tá, gente? E vamos fabricar, deu tudo certo, vamos fabricar a cadeira. Então, tem várias etapas de fabricação. Então, cada parte da cadeira em cada parte pode existir um processo, uma peça que foi fabricada por um processo, ou ela pode ser fabricada por um processo só, ou vários componentes de vários processos. Então, alguns processos de fabricação, tá, gente? Fundição são os mais comuns. Usinagem, conformação e soldagem. Então, a fundição, ela utiliza o metal líquido, né, e molda ele, né, dentro de um formato. Então, imagine que a cadeira vai ser moldada dentro de um formato da cadeira, que a gente chama de molde,
e a cadeira de metal, e esse metal líquido vai ocupar o molde e vai me entregar a cadeira, tá? Usinagem. Imagine o parafuso que vai ser usado para montar a cadeira. Eu preciso transformar aquele pedaço de metal em um parafuso. Então, eu faço isso cortando o metal através de processos de usinagem. Preciso fazer furos. Então, tudo isso eu uso máquinas para a fabricação. Conformação. Então, eu posso também fabricar a cadeira conformando. Então, eu peço pegar um pedaço de plástico, né, pressionar ele e moldar ele, né, e eu chamo isso de processo de conformação. Então, tem vários, né? Esse é um dos processos. Tem também a soldagem, que é um processo de união, né? Eu posso juntar pedaços da cadeira e soldar. Então, isso aí está no dia a dia de vocês, porque vocês passam por serralharias, então vocês já precisaram desse serviço em casa, né, para fazer grades. Então, é preciso, né, de um estudo, tá, gente? Então, assim, tem muita... Imagine que você está soldando uma grade, tudo bem, né? O que é muito sério, tá? Você quer segurança, né? Então, é muito sério. Você precisa usar os processos EPIs direitinho. Mas imagine que você está soldando uma tubulação dentro do mar, né, que passa petróleo. Imagina que deu um problema ali naquela solda que você fez, o desastre ambiental que vai ser. Então, assim, tudo exige muito estudo e estudo de várias áreas, né? Da área de materiais, tá? Dos processos. Então, o engenheiro tá aí para isso. Bom, a cadeira está pronta. Ou algumas peças da cadeira estão prontas. Essas peças, essa cadeira pode passar por um tratamento térmico ainda, tá? Que é um processo também da mecânica. Então, a cadeira, né, a peça, ela vai ser esfriada ou aquecida, e esse processo de resfriar e aquecer vai permitir com que ela melhore algumas propriedades, que são, ela fica mais resistente, ela fica mais rígida, mais dura, ela fica mais, dependendo do processo, maleável, dependendo do que você quer. Aumenta a dureza, a resistência, e esse tratamento, né, esfriando e aquecendo, lentamente e rapidamente, com alguns fluidos, outros fluidos, ele vai me dar uma propriedade que vai melhorar a minha peça, tá, gente? Então, vejam como ciência é importante. A cadeira tá pronta. Eita, bora botar ela para o pessoal usar. Calma, né? Vamos fazer os testes que a gente chama de ensaios mecânicos, que tem engenheiro só para fazer ensaio. Então, o ensaio vai fazer o teste. Ó, vamos sentar na cadeira, vamos flertir a cadeira, vamos verificar a dureza da cadeira, vamos verificar se a cadeira tem trinca. Então, tudo isso é feito por processos mecânicos, por processos que a gente chama de ensaios mecânicos, tá? Beleza, agora vamos produzir essa cadeira. Vamos produzir manual, um a um? Não, né? Então, tem automação aí, o processo de produção, que usam máquinas, né, para fazer isso. Então, a gente tem também na mecânica a automação e o controle de processos industriais. Vejam que legal, né? A parte da robótica também está dentro da mecânica, né? A parte do processo que a gente chama de hidráulica e pneumática, circuitos para movimentar o processo. Tudo isso faz parte da mecânica, tá, gente? Então, tem engenheiro, tem eletrônica, tem automação, tem computação, tem projeto dentro da mecânica também. A cadeira está pronta, vamos cuidar da manutenção dela, né? Então, tem engenheiros só para manutenção, tá? Então, tem inclusive cursos de engenharia de manutenção, engenheiro de manutenção, mas o engenheiro mecânico, ele também é responsável pela manutenção. Então, tudo precisa ser mantido. Manutenção exige muito tempo e muito dinheiro. Então, é um processo que precisa ser estudado, dimensionado, planejado, acompanhado, exige segurança. Então, é uma área muito séria da engenharia. E tem a minha área, que é a sistemas termofluidos, tá? Que é uma área da mecânica bem grandona também, tá? Que dentro dos sistemas termofluidos entra aí a parte automotiva, né? Mecânica não é só a parte automotiva, mas também e é muito legal, tá? Aconselho vocês aí a se inteirarem, até para sua autonomia, saber de mecânica. Como a gente está sempre utilizando, né, os automóveis, a mecânica automotiva, então é importante, né, para as mulheres, independente de serem engenheiras ou não, elas entenderem um pouco de mecânica básica, né, para ter liberdade, né, de decidir algumas coisas nas oficinas, né, nas escolhas de automóveis, porque faz parte do dia a dia da gente, né? Então é importante, tá?
Então, a mecânica automotiva é uma área da parte de sistemas termofluidos. A geração de energia não é só para engenheiro elétrico, tá, gente? Essa área de energia é do engenheiro mecânico. Geração de energia através da combustão, através de um combustível, área térmica, as caldeiras, os trocadores de calor. Então, tudo isso entra aí na área de geração de energia. Então, esse projeto, esse acompanhamento é feito por um engenheiro mecânico. A parte da engenharia aeronáutica também faz parte da mecânica, turbina, aviões. Então, tem, né, se você quiser trabalhar nessa área, né, como engenheiro mecânico, você também pode, tá? E aí você vai aprofundar para a área aeronáutica. A refrigeração e climatização, né, tá em todo lugar, né? Importantíssimo, né, para conforto, conservação, vacina, remédio, sabe? Sim, a refrigeração ela é necessária, inclusive, para a evolução da ciência, né? Alguns elementos precisam estar numa temperatura, né, muito baixa, então tudo isso é possível com a refrigeração e climatização. E quem cuida, quem planeja, quem projeta é o engenheiro mecânico, tá? É uma área dentro da engenharia mecânica. E tem também a gestão, gente. Tem engenheiro que faz gestão de equipe, né? Porque todo engenheiro é um gestor, ele é preparado para isso, faz parte da profissão da engenharia, fazer gestão. Então, gestão de equipe, gestão de processos, de projeto, de processo, de manutenção, de estoque, de normas, tudo isso tem que ser feito de uma forma muito inteligente e o engenheiro, ele também está na área para isso, tá? Bom, tem tudo aquilo ali, né? Eu posso estar diretamente ligado no mercado de trabalho, mas eu posso escolher também ser pesquisadora, né? E aí, vou falar um pouquinho sobre a pesquisa e a extensão para vocês, que está dentro da área de ensino, né? Vocês escolherem a graduação em engenharia mecânica, vocês vão precisar desses 3 pilares, ensino, pesquisa e extensão. Então, vocês vão precisar estudar, né? Disciplinas, passarem, fazer prova, mas vocês precisam se envolver com pesquisa e com extensão, porque faz parte da grade de vocês curricular. E a pesquisa acadêmica, ela o que vocês estão tendo um pouquinho de experiência, né, de serem cientistas. Então, ela faz com que a gente investigue, né, de uma forma disciplinada, com regras formais, né, que a gente consiga desenvolver, né, um estudo, tá? Ou, quiçá, né, uma inovação, né, uma coisa muito inovadora, né, sempre a gente vai ter algum resultado. Então, existem várias modalidades, né? E vocês podem, na graduação, devem, inclusive, fazerem parte desse mundo, entenderem mesmo que vocês não sigam a carreira acadêmica. É importante vocês terem essa experiência para usufruir tudo que a universidade pode oferecer para vocês. Então, participar de projetos, né, de iniciação científica, tá? Projetos de extensão, né, importante, faz parte da carga horária do engenheiro. E a gente precisa participar de projetos que entreguem alguma coisa para a sociedade. Então, a extensão tem essa função, né? Estreitar, né, a distância entre instituições de ensino e comunidade externa. Então, a gente precisa trazer a comunidade, né, para dentro das instituições e oferecer algo para elas. Então, eu trouxe alguns exemplos, né? Então, um exemplo aí é o Mulheres na Mecânica, que é o projeto que eu coordeno, que oferece aí a divulgação do curso de mecânica, traz meninas de escola pública e apresenta a instituição, a área. Então, isso é uma entrega. Então, tem outros projetos aí que fazem esse papel, né, em todas as instituições. Bora falar do mercado de trabalho, né? Eu estou na área acadêmica, né, como docente, pesquisadora, mas a área, o mercado de trabalho, né, ele é o que agrega, né, na verdade, abraça, né, a maioria dos engenheiros e engenheiras. Então, a engenheira mecânica, ela pode escolher a carreira acadêmica, né, fazer graduação, mestrado, doutorado, se dedicar a essa área, que foi o que eu fiz, mas elas podem trabalhar, sim, e elas podem trabalhar onde elas quiserem, tá, gente? Então, a gente tem aí a indústria automobilística, máquinas e equipamentos,
O setor público precisa de engenheiros, bancos, eles sempre estão, né, contratando engenheiros, tá? É uma área que tem sempre essa oportunidade para engenheiro, porque o engenheiro ele tem essa habilidade de gestão e habilidade com os cálculos. Então, os bancos eles absorvem pesquisa e desenvolvimento dentro das próprias indústrias, tá? Manutenção. E geral, né? Um lugar de mulher na mecânica onde ela quiser. E quanto ganha engenheira mecânica? Então, em média, a engenheira está ganhando 8 mil e uma técnica 3 mil, tá? Isso aí é o valor, né, mínimo, de acordo com a organização que rege a profissão, tá? E agora, eu vou dar alguns conselhos para vocês, tá? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, mas eu vou dar sim, né? Porque eu quero muito, né, ajudar e inspirar, né? E eu tô aqui para abrir caminhos, né? Tô aqui para passar o que foi bom para mim e espero que seja bom para vocês também, tá? Então, o conselho, ele serviu para mim, tá? O que serve para mim talvez não sirva para você, mas eu vou dizer, espero que sirva também, tá? Então, vamos lá. Conselho número 1. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Então, alguém permitiu que você estivesse onde você está, certo? Então, a gente sempre vai precisar de um suporte, seja familiar, seja de um incentivo do governo, alguém vai precisar ajudar pra gente. O Futuro é Cientista, né, que é esse programa maravilhoso, então, alguém permitiu que a gente estivesse onde a gente está, né? A gente não é melhor do que ninguém, alguém ajudou, né? E outra coisa que a gente precisa entender, né, que é muito importante, a gente precisa de ajuda. Então, a gente precisa pedir ajuda à família, aos amigos, né? Então, peça ajuda e sempre trabalhe, estude com cuidado no outro. Então, a gente sempre vai ganhar e evoluir com essa dica aí, tá? Segunda dica. Os privilégios ou oportunidades para alguns, privilégios para outros são importantes. Então, vocês precisam aproveitar os privilégios. Algumas oportunidades você pode tentar criar, tá? Então, fale, né? Faça sempre um network, seja visto, converse, fale sobre você, né? As pessoas precisam lhe conhecer para poder até lhe ajudar. Então, vão atrás, né? Vocês já estão sendo privilegiadas, né? A partir de uma oportunidade aproveitada, que é esse programa Futuros Cientistas. Então, continuem aproveitando as oportunidades, tá, gente? Bom, terceira dica, né? Nada é rígido, tudo é flexível, tudo muda, atualize-se. Então, isso serve para tudo na vida, tá? Nada, né? Hoje a gente tem uma certeza, amanhã a gente vai ter outra. E tá tudo bem. O importante é que a gente tenha essa consciência de que a gente pode mudar, a gente tá mudando o tempo todo. Inclusive a escola profissional de vocês, né? Vocês são bem jovens, é muito difícil escolher a profissão, então a gente vai, né? E pode voltar, né? E a gente vai aproveitando as oportunidades, né? O mundo não é fácil, né? Então é muito a gente planeja e pode não dar certo, e é muito de oportunidade, tá? E tudo que você fizer, tudo que você estudar vai servir para a sua vida, vai servir para a sua carreira. Então não tenham medo, né, de não dar certo, não tenham medo de mudar de ideia, tá? Que é isso mesmo, tá? É por aí. Quarta dica, seja você, todos os outros já existem. Então é aquela história da gente se comparar, né, gente? A gente tá sempre se comparando. E hoje com as redes sociais, assim, né, a gente tá o tempo todo acompanhando as pessoas e ninguém vai postar nada ruim, né? Sempre a coisa boa, claro, né? Então, assim, você vai no seu tempo. Vá, né? Só não deixe de ir, vá devagarzinho, vá como você puder, vá acelerado se você for acelerado, vá devagarzinho se você for devagarzinho, ou seja, vá no seu padrão. Você é o seu padrão, tá? Então você pode se inspirar é maravilhoso, se inspirar em outras mulheres principalmente, mas o padrão é seu, só você sente suas dores, só você sabe as suas limitações, então só vá, devagarzinho, mas vá.
certo? Quinta dica, né? Conselho. Viver não cabe no Lattes, trabalhe para viver. Então, vocês são futuras cientistas, vocês vão conhecer, né, um currículo chamado Lattes, que é onde você coloca toda a sua vida acadêmica, né, e quanto maior o currículo, mais prestígio você tem na carreira científica. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, porque viver não cabe no Lattes, né? A gente precisa, ou o trabalho que você faz, né, exagerado, né, tirando o seu tempo de vida boa também não é legal, né? Então, trabalho necessário. Uma coisa que eu costumo me dizer, né, você é sim substituível, né? O tempo vai passar, né, as memórias vão ficar e a gente precisa aproveitar. Então, principalmente a juventude. Aproveitem a juventude, tem tempo para tudo, né? Organizar direitinho, dá para passear, dá para estudar, dá para namorar, né? Dá para se dedicar, porque o tempo passa, né? Então, a gente precisa aproveitar as fases da vida, tá? E para finalizar as minhas diquinhas, eu coloquei essa menininha aí, né, para falar um pouquinho sobre sororidade, né, que é a união e a aliança entre mulheres, né, baseadas na empatia, no companheirismo, e a gente busca um objetivo em comum, que é a igualdade de gênero, né? Então, ser mulher, existir, a gente precisa sempre se policiar, né, e ser um machista em desconstrução, né? A gente precisa lutar para manter os nossos direitos, tá, gente? Que já alcançamos, né, por muitas mulheres que vieram antes. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que seja livre, tá? Liberdade é importante, é essencial, e liberdade vem com independência financeira, e independência financeira vem com uma escolha profissional legal, tá? Então, seja livre, no lugar de mulher, onde ela quiser, tá? As outras que vieram antes da gente precisam, né, ser honradas, então vamos continuar a luta. E lute como o quê, né? Lute como uma menina, essa menina aí, né? Porque ser menina não é fácil, né? Nascer mulher não é fácil, mas é lindo e é desafiador. Então, eu espero ter ajudado vocês, né, a entenderem um pouquinho sobre a engenharia mecânica. Falei bastante sobre a minha vida. Quem quiser conversar comigo, né, mandar mensagem. Eu coloquei aqui o Instagram, meu Instagram, professora, _Andresa, _Carolina. E o Instagram também do projeto Mulheres na Mecânica, que é um projeto bem legal, né, que a gente está desenvolvendo, estamos no 2º ano. E também tem o meu e-mail, tá? Meninas, futuras cientistas, foi um prazer estar com vocês. Um forte abraço.